Esta semana, Pedro Mexia sente-se inédito para, por uma vez, elogiar Jardim. Ricardo Araújo Pereira declara-se palavroso e João Miguel Tavares confessa-se reduzido. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por momentos de tensão na manifestação da polícia à frente da Assembleia da República e por um clima de guerra iminente na Ucrânia. Vamos dedicar-nos à geoestratégia mais daqui a pouco, neste Governo Sombra em que o João Miguel Tavares quer ser ministro da canelada para tutelar quem leva ou quem dá. João Miguel Tavares. Para tutelar tudo. Quando se começa a tutelar, eu tutelo em todas as direções. Desde a ponta da bicara até o osso da canela. Isto vem a propósito de um dos casos que, pode-se dizer, incendiou as redes sociais esta semana. Eu gosto muito, porque todas as semanas, enfim, eu infelizmente habituei-me na minha infância e juventude a ver fogos na Serra da Lousã e nem a Serra da Lousã é como as redes sociais, porque todas as semanas as redes sociais se incendeiam. O caso tem incendiado as redes sociais, está sempre em chamas, é uma coisa... E o caso que incendiou, um dos que incendiou esta semana as redes sociais foi o caso do pontapé do assessor de imprensa que o assessor de imprensa do PSD afinfou num fotógrafo do Diário de Notícias. Cá está. Sim, estamos a... Falta-nos o relato. Sim, devíamos ter contratado Fernando Correia para... Cá está. José Camilo cumprimenta Miguel Relvas e depois então pontapeia o fotógrafo. Isto é uma entrada para cartão vermelho direto? Eu acho que é cartão vermelho direto, evidentemente. Agora, há aqui um problema. Eu conheço bem o fotógrafo, uma pessoa encantadora com quem trabalhei muitos anos. O Paulo Spranger, com quem trabalhei muitos anos no Diário de Notícias. Eu não que é um conheço, tipo tranquilo. mas o mais tranquilo possível. Eu não conheço este fotógrafo, mas o João Miguel vir dizer bem dele vai acicatar a animosidade de muitas pessoas. É como aquela tira da Mafalda em que ela diz: porquê que o Fidel Castro não diz bem da sopa? Que é para amanhã deixar de obrigar a comer sopa. Cuidado com isso, João Até Miguel. Tu irias achar Paulo Spranger um homem encantador. Não, eu não duvido. Não, porque eu tenho carteira de jornalista. E não tu tenho tens a certeza alguma que tu sejas contra a agressão a jornalistas Não, em aí geral. é que está. Eu estou muito dividido nesta matéria. Passado pela cabeça do assessor de imprensa do PSD. Isso é o problema. Eu ouvi isto pela primeira vez e achei, que barbaridade, este senhor está habituado, mas de que maneira é que ele trata os jornalistas? Mas além dele ter sido protagonista há pouco tempo, via Marcelo Rebelo de Sousa no Congresso do PSD, e toda a gente à minha volta me dizia que o senhor é uma pessoa encantadora. E, portanto, a única explicação que eu encontro para isto é a explicação Guerra das Estrelas. Portanto, Qual é a explicação Guerra das Estrelas? Ou seja, estávamos diante The Dark Side of the Force? Exatamente. Foi aqui o Pacheco Pereira deu também. Foi, não foi? Avança, Zeca sim. Mendonça é uma espécie de Anakin Skywalker antes de se transformar em Darth Vader. O que é que se passa? O que se passa é que Zeca Mendonça, quando está isolado, é um perfeito Anakin Skywalker que quer salvar o mundo e ajudar todas as pessoas, mas de repente entra o Imperador Palpatine. O Imperador Palpatine está a mover-se ao seu lado. Imperador Palpatine, que é também... É difícil levar isto a sério. Que é assim. Darth Sidious. Darth Sidious para os amigos, Sim, para os sim. inimigos também. E, portanto, ou seja, ele... Quando Anakin se junta ao Imperador Palpatine, o que se passa é que começa a agredir todas as pessoas, incluindo o Paulo Spranger, que é um simpático Ewok. Vocês lembram-se dos Ewoks na Guerra das Estrelas? São aqueles ursinhos fofinhos do episódio 6. Eu li isso portanto, em John Rawls também. Foi isso certamente que se contou. Que aconteceu e, portanto, eu acho que a culpa é toda do Imperador Palpatine. O facto... o Imperador Palpatine, já estamos a ver quem é, não é? Não foi dito ainda, pois não? Não, porque só se descobre lá mais para a frente. No episódio 3. Eu não sou assim tão versado em Guerra das Estrelas e não Como sei quem é não? o Imperador Palpatine. Não sei quem é. Não sei quem é. Mas como é possível... Mas estás a gozar. Como é que é possível alguém da nossa geração não ser versado em Guerra das Não Estrelas? sou muito versado. Quer dizer, sei que há por lá um bicho todo preto que fala que tem uma sinusite muito pronunciada. Sim. Bom, era este o meu contributo para a política nacional. Depois disto, o que dizer? Quer dizer, felizmente há muito para dizer ainda. O que eu queria perguntar Força. é Eu não vou o facto responder a isso, de mas... Zeca Mendonça ter pedido desculpas ao fotógrafo agredido de alguma forma
iliba ou pelo menos serve de atenuante. Ele disse que perdeu a cabeça. Que se descontrolou, aliás. E eu queria falar disso um pouco mais à frente. Porque é que ele perde a cabeça. Ainda por cima, um homem que é um doce. Toda a gente diz, incluindo Carlos Vaz Marques, toda a gente que convive com Zeca Mendonça diz: este homem é um doce. Ele perde a cabeça quando? Um homem que está ali a assessorar o PSD há décadas. Sim. Perde a cabeça quando o Relvas volta. Atenção, isso se calhar é importante. É importante a gente ver. É como São Jorge e o dragão. É um bicho. O dragão é um bicho que não existe sequer. E mesmo assim azucrina a cabeça de um homem que é santo a ponto dele o matar. E, portanto, este Zeca Mendonça vem, o Relvas regressa e um homem que toda a gente diz que é um doce... Palpatine. Não é o Palpatine. Bom, o que é que eu queria dizer sobre isto? O pedido de desculpas, claro que fica bem e regulariza, se calhar, as relações entre ele e aquele fotógrafo. Agora, nada pode voltar a pôr como estava aquilo que é uma evidência, que é isto é um péssimo remate. Um péssimo remate. Eu, sinceramente, não estava à espera que ainda se dessem pontapés destes no Portugal de 2014. Um país que tem 5 bolas de ouro. Não estava à espera desta. Tudo mal, o pé de apoio mal colocado, o péssimo equilíbrio, esteve muito fraco. O Zeca Mendonça. Não há uma banda desenhada de um Zeca Mendonça e o Pizza Boy, ou o que é? Sim. Mas espera aí, e depois tu ao mesmo tempo... Vamos avançar. És literado em banda aqui, desenhada. Segunda coisa, e esta é eminentemente política. Portanto, por aqui Pacheco Pereira não me pega. É uma questão de prioridades. Uma questão de prioridades. Mas é Dog Mendonça, não é Zeca? É Mas estiveste quase lá. Está bem, obrigado. Que é uma questão de prioridades. Zeca Mendonça tem Relvas aqui e um fotógrafo ali. E ele dá um chute no fotógrafo. Com o Relvas à boca da baliza. Bom, enfim, Bom, são nas redes objeções sociais, Acho que há mais. ainda mais. Sim, quer dizer, o que é que eu queria dizer? Já sei o que é. Toda a gente gosta do Zeca Mendonça e eu acredito que ele seja mesmo uma pessoa adorável, porque não é, os amigos não são amigos dele por interesse. Porque isto é um homem que, nas futeboladas, quando se está a fazer linhas, é o último a seguir ao gordo, a ser escolhido. Como é evidente. Há um conto muito engraçado do Luís Fernando Veríssimo, em que dois homens estão a tentar convencer um amigo deles, a não se divorciar. Não, tens que dar uma oportunidade ao casamento e tal. Depois, quando o amigo se vai embora, percebe-se que é porque ele joga muito bem à bola. E nos jogos de solteiros e casados, eles não querem que ele vá para os solteiros. Ora, com Zeca Mendonça isso não acontece. Ninguém é amigo de Zeca Mendonça por interesse. E, portanto, acredito Pelo menos que ele por interesse futebolístico. Sim, por esse interesse não há. Agora... Nas redes sociais, o pontapé tornou-se viral e até deu origem a uma página de Facebook intitulada Vamos pontapear o Zeca Mendonça, em que lhe salta a cabeça. Mas houve também muitos jornalistas, agora quero dizer a minha parte, muitos jornalistas, entre os quais eu me incluo, devo dizer, que conhecem Zeca Mendonça há muitos anos e que, considerando o ato evidentemente condenável, quiseram testemunhar publicamente que o comportamento do assessor do PSD até este episódio desta semana foi sempre exemplar. Haverá aqui um excesso de indulgência com os jornalistas a virem dizer isto publicamente? Isto é inédito, porque Carlos Vaz Marques faz uma declaração e depois propõe que vocês critiquem a declaração que ele acabou de fazer. Excesso de indulgência? Houve gente a dizer que era amiguismo e que era não sei o que mais? Coisas. Em todas as matérias... de atitudes, declarações, etc., o historial passado conta, mas, por um lado, nem o facto dele ter tido até hoje um comportamento sempre civilizado torna menos intolerável o pontapé, nem o pontapé pode fazer esquecer que ele tem sido sempre uma pessoa civilizada. Portanto, as duas coisas são verdade. Acho que não desculpa, no sentido de que não se pode dizer que aquilo foi bom, foi objetivamente errado, ou pediu desculpa, mas é evidente que as pessoas passam-se, quer dizer, já que estamos a dar exemplos de várias áreas da vida, o Ricardo Carvalho fez aquela coisa na seleção e ninguém estava à espera que um jogador daqueles geralmente correto, fizer. Portanto, todas as pessoas, mesmo as mais impecáveis, têm momentos em que têm atitudes incompreensíveis. E a presença do Imperador Palpatine? Não achas que foi isso? Naquela, já um pouco idoso. Achas que não, mas eu acho que pode haver influência. Pode haver aqui um caso de... Ainda por cima é quando o fotógrafo está a tirar uma fotografia ao Relvas e toda a gente sabe quem é o Relvas e o Zeca Mendonça pode pensar, o Relvas é claramente uma daquelas criaturas malignas que não aparece nas fotografias. Sabes? Aquele, o que eu acho é que o bicho mítico. Há uma coisa que é relevante na questão do Relvas, que é evidente que o regresso do Relvas
representa, e daí esse nervosismo, acho que isso explica esse nervosismo, uma enorme incomodidade. Ou seja, se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente, nem só, por um lado, os fotógrafos não se precipitavam a fotografá-lo, e, por outro lado, isso não criava o tal nervosismo. Eu acho que é um episódio, enfim, digamos, lateral, de certa forma, mas que mostra bem a incomodidade que o regresso do Relvas está a causar. Foi por isso que o trouxemos aqui, por sempre, sim, por ser um emblema dessa substância. E não apenas fazer referências a cinema popular. Não. Por uma razão populista, não. Outro momento marcante da semana foi aquilo que aconteceu, a tensão que se viveu à frente da Assembleia da República, na manifestação das polícias. Incendiou as redes sociais. Que incendiou as redes sociais. Chegou a temer que a situação se descontrolasse, João Miguel Tavares? Sim, a certa altura, quando comecei sobretudo a ver polícias encapuçados na primeira fila, que dava-me a fazer alguma confusão. Na primeira fila dos manifestantes. Na primeira fila dos manifestantes. É muito difícil falar disto, porque quando se diz a polícia, não se sabe do que é que se está a falar. Aquilo estava tudo misturado. Eu cheguei a temer, mas acho que o comportamento da polícia, neste caso, foi absolutamente exemplar. A polícia fardada, a polícia que estava a trabalhar. Percebes? O trabalhador ali, os trabalhadores estiveram muito bem. Uma pessoa pode dar uma opinião política nesta matéria sem se comprometer, que dizer, eu estou do lado da polícia. Exato. Neste conflito estou do lado da polícia. O Ricardo Araújo Pereira estava lá do lado dos polícias bons ou dos polícias maus? Eu curiosamente... Estavam em cima ou estavam em baixo? Não. Eu quero deixar isto justamente nesta zona de ambiguidade. Para porque mim... ele pode dizer que está do lado dos polícias bons e nós ficamos sem saber de que lado é que estava. Deste lado, no meu entender, não há polícias maus nesta história. E eu ontem tive uns assuntos para tratar. É uma versão Padre Américo. Exatamente, o Padre Américo da manifestação. Não há rapazes maus. Padre Américo da bófia. Não há polícias maus. E o que é que aconteceu? Eu ontem tinha uns assuntos para tratar ali ao pé do Marquês de Pombal, e quando saí do sítio onde tive que ir, estavam 15 mil polícias a avançar com bandeiras e cânticos pela estrada que eu tinha de atravessar. Eu atravessei essa estrada no meio da manifestação policial. Eu tenho um sentimento de culpa muito acirrado, devo confessar. E a essa altura sou chamado por um dos polícias. Eu disse, pronto, já está. É hoje. Não era para eu tirar fotografias com os polícias todos à frente de cartazes que exigiam dignidade e respeito e várias outras coisas. E aconteceu isso? E aconteceu, tirámos fotos. Então vamos ver provavelmente fotografias um dia destes nas redes sociais que podem vir a incendiar as redes sociais. E lá estou eu. Quer dizer, não quero ser interesseiro, mas talvez aquelas fotos me livrem de uma ou duas multas no futuro, porque os senhores agentes... Pode ser que tenha caído na zona da briga dos polícias de trânsito. Talvez. Os senhores agentes perceberam claramente que eu era dos deles. E, portanto, sou a favor das duas partes, estiveram muito bem. Eu não distingo polícias. O João Miguel, pelos vistos, tem o palato muito apurado. Não, os polícias bons eram os da direita. Os outros de cima. não. Sim, exato, os de cima. Eu não. Aquilo é tudo boa gente. Tudo boa gente, senhores. Parece-lhe que a Presidente da Assembleia da República agiu bem, Pedro Mexia, ao chamar uma delegação dos manifestantes, sim, em geral, há uma série pondo aquilo mais ou menos assim em clima de expectativa e de banho-maria. Há uma certa tradição de receber uma delegação de manifestantes, de vária natureza. Aqui, tendo em conta o tipo de manifestantes que eram e a problemática do confronto era um bocadinho mais acentuada do que se fossem simples cidadãos, funcionários públicos, ou, enfim, que tivessem um bocadinho menos de caparro em geral. Acho que sim, acho que fez bem, acho que a situação não descambou como se temia e foi muito mais bem gerida do que até a própria ideia, até aquele próprio momento em que se anunciou uma carga que depois não chegou a acontecer. E, de facto, via-se que havia... Para lamento das redes sociais. Que havia ali uma espécie de cunha no sentido de frente, de pessoas que estavam a tentar furar a barreira, mas a grande massa das pessoas cá em baixo estavam absolutamente pacatas, e o direito à manifestação é um direito
o direito à manifestação é um direito absolutamente intocável. Ficas, João Miguel. Eu não sou grande adepto de invasões de órgãos de soberania, confesso. Agora, manifestações, palavras de ordem, cartazes... O que mais me impressionou aqui foi a questão do Caparro. Eu ainda estava a dizer isso. Onde é que estão os velhos polícias da nossa polícias barrigudos, tinham uma grande pança e um grande bigodaço. Eu também fiquei impressionado. Homens musculados. A polícia eu estava lá a tirar as fotografias e a pensar, isto é gente muito grande. Mas ao menos eu pensei, olha, aqui ninguém me assalta a carteira de certeza, ninguém me rouba. Fica atribuído assim o cargo de Ministro da Canelada ao João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Dalmácia para tutelar os 101 dálmatas, Ricardo Araújo Pereira. Isso mesmo, Carlos Vaz Marques. São declarações Gosta políticas. mais dos 101 dálmatas ou dos 101 tweets? E gosto de ambos. São declarações de político-animadas. Estamos a falar do Manifesto da Aliança Portugal, a candidatura que reúne PSD e CDS para as eleições europeias. Paulo Rangel, o Vasco Granja da política... Texto programático que aqui tem, este manifesto, está organizado em 101 tweets, tantos como os dálmatas, 101, todos e cada um deles com menos de 300 caracteres. Eu chamo a atenção para que cada um destes pontos tem menos de 300 caracteres. E eu chamo a atenção, Dr. Paulo Rangel, para que os tweets têm de ter 140 caracteres, não mais. É o déficit. É isto. Ninguém tem mão no déficit, nem de caracteres, nem no outro. Aprecia a ideia dos 101 tweets? Aprecio imenso. Um programa político que é concebido com base em tweets e citando a Disney, eu penso que leva a política a um patamar diferente. O que isto significa, estas declarações, atenção, chama a atenção, que nós são já tivemos 101 Guerra das Estrelas e agora mas atenção, a culpa não é minha. Não fui eu que chamei para a conversa nenhum destes filmes, destas películas. Mas o que é que sucede? Esta maneira de apresentar o programa político, dizendo com muita alegria, atenção que ele cabe em 101 tweets, como aos dálmatas, parece uma... É como dizer, o nosso programa, não se preocupe bem, é mesmo muito telegráfico e rudimentarzinho. Atenção, não se preocupem com isto. É mesmo muito pobre, está bom? E é uma espécie de política para crianças. Olha, lembram-se dos cãezinhos... Não ofendas as crianças, também? Está bem, peço desculpa. É política para totós. Mas há aqui um... Paulo Rangel não é um totó, porque há aqui um sinal de rebeldia. Ao citar os 101 dálmatas, eu fui rever o filme, evidentemente, porque gosto de estar a par daquilo... Gosto de acompanhar a atualidade política e o filme é sobre um casal que tem 101 cães em casa. Ora, sendo que a Ministra do Ambiente só quer 2, estar a chamar isto à conversa na preparação para as europeias pode haver aqui uma pequena cisão entre PSD e CDS. Porque Nuno Melo não falou dos 101 dálmatas. Há uma razão. É evidente. O facto de nem Paulo Rangel, nem Nuno Melo, nem a Aliança Portugal, que agora se constituiu com esta coligação, terem conta no Twitter, parece-lhe relevante, Pedro Mexia? O meu apreço pelas redes sociais está ligeiramente acima da de Miguel Sousa Tavares. Portanto, qualquer pessoa que não tenha conta numa rede social, para mim fica-lhe bem. Mas uma pessoa que não tem conta nas redes sociais, mas organiza um manifesto em tweets... Há duas coisas, que é uma coisa é usar as redes sociais, e acho normal, devo dizer que acho normal, as redes sociais hoje em dia não se discutem, eu não discuto a existência das redes sociais e, portanto, é um instrumento como qualquer outro para fazer passar uma mensagem, neste caso uma mensagem política. A ideia de reduzir... Já se falava do soundbite, mas agora de reduzir aos tweets... Mas são tweets muito gordos, porque têm o dobro do tamanho normal dos tweets. Paulo Rangel até... E ele encolheu. Ele até encolheu, portanto não podes acusar disso. Mas o Paulo Rangel
porque eu tenho bastante simpatia, mas já tinha... supostamente é um dos intelectuais mais destacados do partido. Já tinha mandado, eu já tinha recebido, não para mim, mas o Paulo Rangel já tinha mandado sobre a sua candidatura europeia um tweet, há muitos anos, que ele tinha mandado um tweet com 11 caracteres, que era federalismo. E aí eu recebi o tweet para Rangel a dizer, sou federalista. E esse tweet chega-me, eu não preciso dos outros 100, porque essa palavrinha chega-me como eleitor, ou possível eleitor, neste caso como não eleitor, para não votar, para não votar na coligação. E essa é uma questão essencial. Isso não é... O Pacheco Pereira escreveu, que deve ser, aliás, um grande entusiasta desta política, dos 101 tweets, Pacheco Pereira escreveu um artigo bastante interessante sobre isso, dizendo que, de facto, a posição de Paulo Rangel, sendo, evidentemente, sustentada e coerente da parte dele, é uma posição de um federalismo avançado, que não tem grande historial no PSD, e que, para quem está muito longe dessas ideias, são apenas 9 caracteres, não, é um micro-tweet, mas a mim chegam, eu não preciso ler os outros 100. E quanto às listas propriamente ditas, João Miguel Tavares, gostou do suspense que o CDS arranjou à volta do nome do segundo candidato que vai incluir nas listas, que veio a saber-se que é uma candidata, tinha que ser uma mulher, sim, e que é uma desconhecida da vida política? Eu já ouvi várias explicações sobre isso, uma das quais era que não haveria grande esperança de eleger esse segundo deputado. Mas tendo em conta que o segundo deputado vai em 8º da lista, mal estaria se PSD e CDS fizessem uma lista conjunta e não tivessem os 32%, por exemplo, que o PSD em 2009 precisou para eleger os seus 8 eurodeputados. Portanto, eu acho que essa senhora vai ser eleita. Acho que provavelmente a grande dificuldade foi mesmo por causa da lei da paridade encontrar uma mulher para enfiar ali no meio. Porque o problema das listas conjuntas é que o PSD nacional só encontrou homens para pôr ali. Era só homens. E depois o que sobrou para os Açores e para a Madeira e para o CDS-PP tiveram que encontrar uma senhora para pôr ali para cumprir a lei da paridade. A dificuldade pode ter sido essa, não faço ideia. Havia 2 ou 3 figuras do CDS, da atual bancada parlamentar na Assembleia da República, que eram pessoas que a gente sabe quem são, não é? Mas eu não sei, não faço ideia quem é a senhora cheia de méritos, não faço ideia. Não faço ideia, mas quer dizer... Vamos ficar a saber durante a campanha. Tinham algumas hipóteses de nomes reconhecíveis e não quiseram. Não é? O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Dalmácia e o Pedro Mexia quer ser ministro da palavra dada. Para aceitar ou recusar a palavra dada? Para aceitar, é claro. Então, aceitar. Quem é que recusa... E em que língua? Pois, esse é o problema, porque quem é que recusa a palavra do general Obiang? É uma coisa que realmente não... Eu gosto muito da ideia que tem vários graus, que é a ideia que às vezes aparece na política de esta pessoa é uma pessoa respeitável e portanto, eu não ponho em causa as declarações. Já tinha acontecido na política portuguesa no caso de Oliveira e Costa, quando tivemos aquele argumento de que ele tinha prestado declarações, quando foi a questão da fiscalização da supervisão bancária e Vítor Constâncio, nomeadamente, disse na comissão que lhe tinha sido dada a palavra, ele era uma pessoa que tinha sido secretária de Estado e, portanto, não punha em causa a palavra. Eu acho que uma pessoa que fiscaliza, seja o que for, e que está na política em geral, deve desconfiar de qualquer palavra dada. Agora foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete... Apesar de tudo, há uma séria diferença entre Oliveira Costa, Secretário de Estado de Supervisão Bancária e como é que se chama? Qual é a palavra? Ditador. É o ditador. É a palavra técnica que é o ditador, que é o Sr. Obiang, que é o presidente ditador da Guiné Equatorial, que será, a partir de agora, nosso confrade, não sei se diz confrade, ele pode dar a garantia, ele pode dar a garantia, tinha a ver com a questão dos direitos humanos, a questão da suspensão da pena de morte, etc. Mas ele pode garantir o que quiser. Ele provavelmente também garantiu na reunião que qualquer cidadão da Guiné Equatorial sabe declinar os verbos defetivos em português, porque só assim é que faz sentido que a Guiné Equatorial entre na comunidade de países de língua portuguesa. E, portanto, dizer que aquela pessoa com aquele historial dá a palavra e a palavra para nós é boa, é um sinal de desorientação, digamos, ética do governo português que me parece grave. A Guiné Equatorial vai ser membro da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Ricardo Araújo Pereira já se sente irmanado com a Guiné Equatorial nesta mesma comunidade? Sim, fortes laços com a Guiné Equatorial.
Não conheço rigorosamente ninguém da Guiné Equatorial e nunca lá fui, e tenho pena. Mas o que é que sucede aqui? Sabe qual é a capital da Guiné Equatorial? Então não sei. Vou ver ao Wikipédia. Equatória. Capilongo, não sei. Não sei. E o que é que o Pedro abordou? Ainda bem que somos vários aqui, porque o Pedro abordou esta questão do nosso ponto de vista, que é, então vamos receber estes senhores na CPLP. Eu gostava de ver a questão pelo ponto de vista da Guiné Equatorial. Eles querem pertencer à CPLP? Qual é a vantagem? O que é que... Respeitabilidade. A sério? A sério? Apesar de tudo, ineficácia, mas respeitabilidade. Para eles é bom. É que Portugal pertence à CPLP e eu não me sinto muito respeitado. Sinceramente, não... Sim, mas e a Guiné-Bissau também, não é? Creio que seja um organismo... Como sabes, quando uma ditadura é aceita num órgão internacional, numa instituição internacional, isso está um certo prestígio. Nós fizemos parte de organizações internacionais ainda antes do 25 de Abril, no tempo da ditadura. E isso credibiliza sempre o país ao ponto de vista da comunidade internacional. Na CPLP... Pá. É o que há, é o que está ali ao pé. O Manuel são os únicos que nos aceitam no clube. Da nossa parte, e falando em defesa de Rui Machete, o que é que ele fazia? Dizia, nós não admitimos que há ditador... Espera, se calhar... Não. É que ele, para isso falam português. Para isso, para isso falam português, chegava. Para isso ele tinha... Não era preciso ir para aí, Tinha era pedido desculpa a Angola outra vez. Para aí era complicado, mas países que falam português... O que é que justifica justamente isto da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, aceitar Guiné Equatorial, que é um país, evidentemente, onde não se fala português? Parece-me evidente que é a luta pelos direitos humanos, Carlos. Parece-me evidente ali com a maior intenção a entrevista do Rui Machete ao público e ele passa muito, muito tempo a debater a questão da pena de morte. Porque parece, aliás, que o general, depois daquilo... Suspendeu a pena de morte. Não, primeiro despachou 8 e depois suspendeu. Mas isso provavelmente... E Rui Machete defende, não, é muito importante a questão dos direitos humanos, a suspensão da pena de morte. Eles deram essas garantias, prometeram, fizeram aqueles gestozinhos que os escuteiros costumam fazer com os dedos e foi tudo uma coisa mesmo muito, muito bonita. E eu estou absolutamente convencido que é uma questão pura e simples de direitos humanos. A partir de agora já ninguém se mata, só se tortura, ou deixa-se em coma, mas não se leva até ao final. Não vale matar? Matar não. A partir de agora não vale matar. Só torturar, só pôr em coma. Atribuímos então o Ministério da Palavra dada ao Pedro Mexia. Daqui a pouco, atenção, na Península da Crimeia. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se palavroso para se demarcar de quem prefere o silêncio, Ricardo Araújo Pereira? Também. Mas porque é uma questão também de palavra e do valor da palavra, e eu gosto muito de palavras. É uma brincadeira à volta de ter palavra, não, ser... Brincadeira, não estou aqui a brincar. É uma coisa séria. Muito séria. Como, aliás, as pessoas que veem este programa... Sabem, sim, as pessoas que nos acompanham. Mas eu Isto é a propósito do Primeiro-Ministro no Parlamento e de um desentendimento, vamos pôr as coisas nestes termos, com a deputada do Bloco de Esquerda. Tarantantan. Pronto, é isso. Vamos ver. O problema do debate político é que a sua palavra não vale nada. É no documento de estratégia orçamental a 15 de abril que vamos ficar a conhecer a pancada mais forte que prometeu no Congresso? Senhora Deputada, apenas para dizer que, dado o valor que a minha palavra tem para a Senhora Deputada, eu creio que ela não estará à espera, com certeza, de nenhuma resposta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, à falta de argumentos, prefere ficar calado. Afinal, o que é que vai estar no documento de estratégia orçamental em abril de 2015? Quer aqui esclarecer o país ou quer fazer uma birra? Eu julgo que a Senhora Deputada deve reconhecer o direito à indignação. Eu não tenho, nesta altura, não é por uma questão de birra, Senhora Deputada, é por uma questão de respeito por esta Câmara e por mim próprio. Não tenho rigorosamente mais nada a responder à Sra. Deputada. Gostaria que a Sra. Presidente informasse o Primeiro-Ministro que o Governo está aqui para ser fiscalizado pelo Parlamento por deputados eleitos com a mesma legitimidade que tem este Governo. A liberdade de intervir e não intervir são idênticas dentro de um Parlamento. O silêncio também tem uma interpretação política. O que é que lhe pareceu aquele tom indignado do Primeiro-Ministro, sim, Ricardo Araújo Pereira? Ele tem direito à indignação e via-se que estava com o sangue a ferver. Mas isto é bom, isso foi uma melhoria nos últimos anos. Sim, foi. Ele já não é colérico como outros primeiros ministros. Mas eu
gosto de chegarmos a momentos como este, em que faltar à palavra dada, coisa que o Primeiro-Ministro manifestamente fez, não ofende aquela Câmara. Mas dizer que o senhor faltou à palavra dada ofende a Câmara e ofende o próprio Primeiro-Ministro. Há 2 ou 3 aspectos nesta troca de palavras que eu aprecio imenso. Primeiro é a introdução do modelo das discussões conjugais na Assembleia da República. No momento em que Catarina Martins diz: Senhora Presidente da Assembleia, informe o Senhor Primeiro-Ministro. Está mesmo ali, ele está mesmo ali. Portanto, é como naqueles jantares de família. Diz ao teu em que os pai. pais diz ao teu pai que isto não é assim, não sei o quê. Em que Não o volta a filho... chegar às 3 da manhã. Exato, o filho é a Assunção Esteves, neste caso. E isso gostei muito. Depois, gostei também do silêncio ter uma interpretação política. Eu inconsigo interpretar, lamentavelmente, aquilo que a Presidente da Assembleia da República disse. Para mim não faz sentido, porque eu não consigo distinguir entre silêncios. Não consigo... Isso é uma resposta jurídica da parte. Certo, mas o valor probatório do silêncio. Mas eu sou um rústico. Mas aquilo e não também ainda consigo, não é um tribunal, não acho eu. consigo distinguir entre silêncios. O que é que este silêncio significa, o que é que este outro silêncio significa. Que significado é que atribui este incidente parlamentar, Pedro Mexia? É um incidente parlamentar. Eu faço parte das pessoas que Falta dizer que o Bloco de Esquerda, os 8 deputados do Bloco de Esquerda abandonaram o hemiciclo. Houve mosquitos por cordas. Sim. Onde é que veio essa expressão? Não sei bem, mas é ótimo. Eu faço parte das pessoas, somos 12, que respeitam o Parlamento. E pela mesma razão que não gosto... Têm jantares e... Temos jantares, mas não aparece ninguém, raramente não. E faço parte das pessoas que respeitam o Parlamento. Não por causa do seu comportamento em cada momento, mas pela ideia, gosto da ideia do órgão de soberania Parlamento, em que estão lá pessoas que lá estão porque nós os pusemos lá, etc. E, portanto, pela mesma razão que não gosto de gritos nas bancadas, pela mesma razão que não gosto de cercos e de invasões, não gosto de primeiros-ministros que não respondem. Acho que o primeiro-ministro podia ter sentido ofendido, mas há no discurso parlamentar uma certa latitude para dizer coisas, faltar a palavra dada ou dizer a palavra do primeiro-ministro não vale nada, não é uma coisa inédita em termos de... Já se disseram coisas piores. Já se disseram coisas piores e, portanto, eu acho que um primeiro-ministro, eu simpatizo com a calma dele, mesmo quando se indigna, aquilo era ele indignado, mas acho que deve responder, quer dizer, ele até responde à Heloísa Apolónia, portanto, acho que deve responder a toda a gente, acho que se deve responder a... Um governo tem que prestar contas no Parlamento. Um Primeiro-Ministro pode recusar-se a responder a uma pergunta de um deputado no Parlamento? O poder pode, como se viu, mas não deve. Não deve. Não deve e, sobretudo, convém relembrar os mais esquecidos, porque nós ainda não falámos disso aqui, que Pedro Passos Coelho foi o senhor que convidou Miguel Relvas para regressar ao PSD. E todos nós ainda nos lembramos de qual foi o comportamento de Miguel Relvas no Parlamento. E, portanto, se Pedro Passos Coelho tem tanto amor à palavra e ao respeito pela palavra, é um bocadinho compreensível quem é que foi. Deve ter sido um é o Passos e o outro é o Coelho. E foi o Coelho, o Coelho é aquele para quem a palavra dada no Parlamento é absolutamente indiferente. Já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa palavroso, enquanto o Pedro Mexia se declara inédito. Para que novas experiências é que se sente disponível, Pedro Mexia? Neste dito assim, me remete para, coisas desagradáveis. Não. Era uma pergunta. Pois eu sei, mas eu conheço a tua linha argumentativa sugestiva. Não é preciso esse direito à indignação. Estou neste momento estou indignado. Não respondes? Respondo. Que é a hipótese de elogiar Alberto João Jardim, visto que... De elogiar com reservas. Mas um pequenino elogio, porque com reservas, porque de facto Alberto João Jardim recusa-se a sair de cena, tem tido uma atitude mais ou menos não, literalmente persecutória em relação aos seus opositores internos, não percebeu ainda que é a altura de se retirar, etc. Está a tentar agora condicionar as eleições no PST Madeira, etc. Essa é a parte não elogiosa. A parte elogiosa, apesar de tudo, é o facto de ele ter recusado um convite para ser deputado europeu e para ter uma, digamos, aquilo que se costuma chamar uma reforma dourada. Uma sinecura? Não que todos os deputados, não é justo também dizer, aliás,
é visível isso nos deputados europeus que nós temos atualmente. Há deputados europeus que fazem trabalho relevante no Parlamento Europeu. Infelizmente, o Parlamento Europeu não é muito relevante, mas enfim, há deputados que fazem trabalho e, portanto, eu também não subscrevo aquela ideia de que ser deputado europeu é não fazer nada, não. Há uns que fazem e outros que não fazem. Alguns dos que estão na lista claramente não vão lá fazer nada. Mas Alberto João Jardim podia ter tido essa reforma dourada, ir para lá, não dizer nada, sair supostamente em beleza, porque é lá para fora, um cargo internacional, visto que não vai ter nenhum cargo nacional à partida. E ele não quis. Eu acho que isso, num contexto de reações pós-derrota eleitoral que ele tem tido, que são todas muito negativas, esta, apesar de tudo, foi positivo. Viu o convite da direção do PSD a Alberto João Jardim como uma espécie de pontapé para cima, para tentarem afastá-lo de cena? Não, bem pelo contrário, eu acho que foi um mesmo pontapé em baixo. Podia ter sido um pontapé em baixo, vocês não estiveram atentos àquela minha brilhante intervenção sobre a lei da paridade. A deputada dos Açores, a deputada da Madeira e a do CDS-PP tinham que ser mulheres, porque estavam entre dois homens. E, portanto, provavelmente, o que o PSD fez foi propor a Jardim um lugar no Parlamento Europeu e uma mudança de sexo simultânea, porque não podia ser um homem a estar naquela posição. Aí ele certamente não quis uma viagem até à Suíça dele. Ele sempre foi muito macho. Seria um arranjo para estragar a piada. Não, mas era uma forma de o colocar numa prateleira dourada, era isto que eu queria perguntar. Mas para quê, não é? Também, quer dizer... Atenção, eurodeputado europeu... Deixa-me só dizer isto. Só queria, assim, a seco. Eurodeputado europeu Fernando Ruas. Eu sei, mas... I rest my case. Lá, mas ele está numa prateleira dourada há várias décadas. Para ele, a Madeira é a prateleira dourada. Não será nunca Bruxelas. Só que a talha já está muito gasta. Essa talha o dourada... Ricardo, que para a semana vai ao Festival Literário da Madeira, tem alguma coisa a dizer sobre este assunto? Ou quer deixar o assunto para mais tarde, para uma próxima emissão? Acho que esteve muito bem o Dr. Alberto João Jardim. Bem como Jaime Ramos, acho que o Jaime Ramos é... Não, mas tu agora estás sob a alçada de Paulo Cafufo. É Paulo Cafufo? Não sei. É um presidente da Câmara? Não sei, mas atenção, é possível, eu não quero aqui gerar discórdia e é uma atitude muito bonita de Alberto João Jardim não aceitar ir para o Parlamento Europeu. Eu não sei se é por vontade própria ou se é porque o rabo dele não sai da cadeira que ele ocupa na Madeira. Eu tenho ainda dificuldade em perceber se ele vai mesmo desgrudar da cadeira em que tem estado há 30 anos. Está esclarecida a razão para o Pedro Mexia se declarar inédito e agora é a altura de sabermos porque é que o João Miguel Tavares decide confessar-se reduzido. Reduzido em que aspecto, João Miguel Tavares? É reduzido em vários aspectos, mas não no mais preocupante deles. Vamos elencar. Não no mais preocupante. Eu não sei, eu estou simultaneamente reduzido em termos hitlérrimos e em termos Salazar. Quer dar uso ao seu latim. Quer dar uso ao meu latim. Não sei bem qual preferes. O reduzido fica ao teu critério. Vai falar da reductio ad Hitlerum e da reductio ad Salazarum. Exatamente. Isto é um programa sério e nós temos que aprofundar esta matéria. Talvez seja melhor ouvirmos, para já, talvez ajude, ouvirmos as declarações de Seguro e Assis para se compreender melhor a questão em concreto. O líder do PS foi atacado por dizer no estrangeiro coisas diferentes do que o governo diz. Essa era a tática da ditadura. O de considerar maus patriotas aqueles que divergiam de Salazar e do seu governo quando diziam e ousavam afirmar que o nosso país precisava de democracia e que o nosso país precisava de liberdade. Os portugueses estão pior, mas o país está melhor. Não há melhor definição do que é de facto a visão do PSD para o país. Faz lembrar, e eu não quero fazer nenhum paralelismo ilegítimo com esse tempo, que fique bem claro, mas faz lembrar os tempos em que o professor Salazar tinha lingotes de ouro no Banco de Portugal e os portugueses passavam fome em casa. Seguro e Assis invocando o passado, parece-lhe exagerada a comparação feita pelos dois socialistas? Um
João Miguel Tavares? Exagerado um bocadinho só. Pá, é que esta foi também a semana... Depois de teres dito que estás reduzido, fazes esse gesto. Não é muito prestigiante. Esta foi a semana em que Isso Pinto dava Monteiro... João Miguel Tavares, eu a dizer, João Miguel Tavares sente-se reduzido. E eu ainda fiz mais reduzido. Temos promoção. Agora, esta também foi a semana em que Pinto Monteiro, o nosso saudoso ex-PGR, falando a propósito dos fechos dos tribunais, também lembrou-se de fazer uma comparação entre fecharem tribunais em aldeias, em terras perdidas do interior, com o facto de enfiarem as populações em guetos como os nazis. É aí o reductio ad interim. E agora vem, a versão mais habitual em Portugal, é o reductio ad Salazarum. Pá, a única coisa que eu tenho a dizer é, parem com Mas isso. atenção, que o nazismo distinguiu-se pelo redesenho do mapa judiciário. É uma das coisas que nós conhecemos dos livros de história. E não tem a ver com os argumentos. Aquilo que as pessoas podem dizer, que estar contra os fechos dos tribunais, estar contra isto, contra aquilo, pode ser tudo legítimo, mas eu acho isto é só para os portugueses, põem na cabeça. Quando alguém vem com o Salazar, ou com o Estado Novo, ou com os nazis, ou com o Hitler na boca, para discutir o que é que seja do presente, pá, vão dar uma curva. Não é legítimo, ninguém tem pachorra para aquilo, é chamarem-nos idiotas. Que tipo de redúxio é que gosta mais de praticar? Vários redúxios. Carlos Pereira. Eu costumo praticar vários redúxios. Na minha vida privada pratico todos estes que já foram falados. Pratico às vezes o redúxio ad Socratorum, que também às vezes também pode ser ofensivo. Muitas vezes com os meus amigos que dizem coisas reacionárias faço um redúxio ad João Miguelum e eles ficam bem ofendidos. Atenção. Mas eu quero, neste episódio, quero saudar o modelo Jardel... Saúde depressa. Saúde muito depressa. O modelo Jardel... O Jardel dizia sempre, o Jardel está a jogar bem, o Jardel vai marcar um golo. E o líder do PS, quando diz o líder do PS é criticado, acho que é muito interessante a comparação. Excelente. Está boa. Deixamos a substância da questão para o Pedro Mexia. Não vamos, porque eu só quero dizer uma coisa, porque eu gosto muito de... Porque isto depois infecta mesmo as pessoas e contagia mesmo as pessoas que em geral são ponderadas, como Francisco Assis, quer dizer assim... Eu não quero fazer comparações e por isso vou agora fazer uma comparação. Não lhe vou chamar mentiroso, mas o senhor mente com os dentes todos. Pronto, já sabemos o que leva o João Miguel Tavares a confessar-se reduzido. Agora, a ameaça de guerra na Ucrânia, na Crimeia em particular, sente-a como um perigo, João Miguel Tavares? Um perigo concreto? Ainda nesta altura? Se quer que eu vim dizer que nenhum de nós aqui esta mesa percebe o que é que seja da Crimeia. Não sei se fosse falar. Eu prometi um momento de geoestratégia do Governo Sombra. Mas é sempre aquela coisa. Eu às vezes, sim, nós comentadores, encarregados e tal, damos palpites sobre tudo e mais alguma coisa. A Crimeia, de facto, tendo em conta a complexidade da coisa, eu sinto-me sempre um bocadinho modesto para estar a fazer grandes comentários geoestratégicos, porque eu sei, aliás, que o Putin vê o nosso programa e o tem em grande consideração. Sim. Agora, há aqui um problema grave também de legitimidade, no sentido é que é fácil a Rússia apontar o dedo e dizer meus amigos, nós não temos legitimidade, então e vocês no Iraque, então e vocês no Kosovo? Portanto, isto de facto, em termos de política internacional, não é muito fácil. Agora, há um acordo que foi estabelecido entre Moscou e Kiev na altura, após o desmembramento do Império Soviético, e, portanto, supostamente a Crimeia é ucraniana, e em termos de direitos internacionais parece-me muito difícil combater isso. Se eu também tiver que escolher quem é que são os meus amigos... Parece que só é a ucraniana também desde os anos 50. Sim, mas antes... E alegadamente porque Nikita Khrushchev estava bêbado e deu ar. Certo, mas 10 anos antes, o nosso amigo Stalin, 10 anos antes, andou a tirar os tártaros todos lá e a acabar com eles. Portanto, a Crimeia sempre foi... Houve uma destartarização e não foi na cadeira do dentista. Os dentistas cobram caro por isso. Descobrem, eles também cobraram. Agora, é evidente, a Crimeia, pela sua posição, coitados, tiveram a estar ali mesmo ao lado do marzinho que dá jeito a muitas pessoas, sempre foi de quem tomou conta daquilo. Mas agora, tratados internacionais devem ser respeitados e se eu tiver que escolher os meus amigos, eu prefiro estar com o meu amigo Obama e com a minha amiga Angela do que com o meu não amigo Putin. Agora, entendam-se, eu não acho que pelo andar da carruagem, eu acho que não vai haver ali uma guerra, aliás, isto seria a guerra mais ridícula do mundo, que é invadam isto, mas primeiro tirem as camisolas, que foi um bocadinho que os fizeram. Primeiro tirem um colete. Pedro Mexia, um contributo para a geoestratégia. Mexia, certamente. Olha agora. Geoestratégia lá e à bruta. Só 3 frases. Foi a primeira vez que, ou uma das primeiras vezes que Obama teve uma política, teve uma intervenção em política externa
que não fosse de acordo com a sua famosa doutrina do leading from behind, que eu nem sei bem como traduzir em português. Foi a primeira vez que Obama, isto era a expressão utilizada pela diplomacia americana. Mandar por trás? Mandar por trás não tem condições, não tem seriedade. Mas eu gostei de ver os Estados Unidos Kerry, quase um falcão, a dizer que a Rússia até pode ser expulsa do G8. Em segundo lugar, a União Europeia, mais como sempre, que mete questões bélicas, não tem nada a dizer, porque ou é a NATO dos Estados Unidos e a única coisa que a União Europeia vai fazer, aparentemente, é pagar a conta do gás. E a terceira, e aí sim há um eco histórico, a Guerra da Crimeia de há 160 anos, que é a questão da Turquia, que já da outra vez uma Guerra da Crimeia que teve a ver com a Turquia, e agora a Turquia tem os tártaros, que são uma parte da população da Crimeia, e podem intervir e podem fechar ali o acesso naval e, portanto, isso é um pouco problemático, porque a Turquia é da União Europeia, é da NATO. Se um membro da NATO for atacado, a NATO tem que repostar. Portanto, e o geoestratega Ricardo Araújo Pereira? Está tranquilo? Reparem na quantidade de apontamentos que ele está a tirar a propósito deste tema. Este caso incendiou as redes sociais. Também. E outras coisas. E outras, sim. Incendiou sedes de partidos. Sim, mas eu gostei, sobretudo, nesse incêndio das redes sociais, de ver... Parecia aquele filme... Como é que se chama aquele filme alemão de uma senhora que está em coma desde antes da queda do muro e os filhos depois fazem... É isso. E há pessoas nas redes sociais a incendiarem-se e que parecem que estão em coma, ouvem Rússia e dizem: a Rússia, sou a favor da Rússia, eu lembro-me disto, sou a favor. E parece aquela cineta do Pavlov que ainda faz salivar pessoas, e o contrário também é verdadeiro. Rússia, sou contra a Rússia. Mas por causa de motivos que são anteriores à queda do muro. Tu vês o PC quase a defender Putin, o que é uma coisa um bocado bizarra. Não se percebe muito bem. Segundo, queria só dizer isto, eu acho que o povo não. Nuno Rogério ainda não falou nesta questão, que é o facto de se a Rússia volta para a Crimeia, está-se a desrespeitar a vontade de dois homens que são Khrushchev e Smirnov. Ambos que, enfim, vão ser obrigados a... Deixaram um legado importante. Deixaram um legado. Pronto. Com isto, aproveitamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta tudo à mostra. Aderiu ao naturismo, Pedro Mexia? Não, com um grande alívio da população. Porque há bocado eu disse que sou uma das 12 pessoas que respeitam o Parlamento, mas respeitava mais se o Parlamento se desse ao respeito em algumas matérias, e uma delas é uma matéria de uma petição que vai ser apresentada e que se propõe que se faça, como existe nomeadamente nos Estados Unidos, onde isso é muito comum, uma maior transparência no registro do voto individual de cada deputado, para que, embora nós não elejamos propriamente os deputados, votamos em listas fechadas e são os diretórios partidários que votam, mas que nós saibamos que o deputado que nos representa votou na questão A, B ou C da maneira... Uma espécie de cadastro saber daquilo que os deputados fizeram e defenderam. O deputado que elegeu, como é que votou nas questões que são essenciais para cada um. Isso é muito importante. O João Miguel Tavares decreta menos transparência. Por uma vez... Mas não em relação a este mesmo caso. Não, este caso não. Por uma vez, sem exemplo, um bocadinho menos de transparência. Eu sou totalmente adepto do tudo a nu e da transparência, mas... há sempre limites para tudo. E desta vez, França, esse país super divertido, onde estão sempre a acontecer coisas. Temos muita pena não estar a fazer lá o governo sombra de vez em quando. Agora, de repente, Sarkozy, vieram imensas gravações de Sarkozy, porque um dos seus assessores tinha este hábito tão engraçado de ligar o gravador quando ele estava junto dele. Mas isso mete até discussões com Carla Bruni. Mas sabes que quando eu li que havia gravações com Sarkozy, tive esperança, mas eram do Conselho de Ministros. Querias ver das outras? Era só conversa. Se estivessem disponíveis, O Ricardo Araújo Pereira finalmente decreta uma viagem à Coreia do Norte. Viagem à Coreia do Norte é uma... Com José Luís Peixoto? Não precisa de ser. O que eu decreto é isso. É uma viagem à Coreia do Norte. Pelo menos bolachinhas haveria. Para se ver para conhecer melhor aquele regime, porque isto é uma coisa recorrente e tão cansativa, que é o PCP faz um trabalho de oposição meritório, na minha opinião, muito meritório, defesa dos direitos dos trabalhadores, trabalha junto dos sindicatos, organiza manifestações responsáveis e não violentas, faz propostas, é coerente e de repente, o que é que vocês acham da Coreia do Norte? É muito bom. Epá, por amor de Deus, por amor de Deus. Não é aquela coisa que ela passa melhor, que é
não temos informações credíveis, ainda não... dizem umas coisas, mas Mas nós eles vão não... lá, atenção, eles fazem umas visitas ainda por cima. Pronto. São dos poucos. Está concluída mais uma análise semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.